Serviços públicos, conceitos e classificação. Os serviços públicos representam uma das funções essenciais do Estado e estão diretamente relacionados à atuação do poder público na promoção do bem-estar da sociedade. No contexto do direito administrativo brasileiro, os serviços públicos são definidos como atividades desempenhadas pelo Estado ou por terceiros em seu nome, que visam atender às necessidades da população e proporcionar direitos básicos e essenciais. Esses serviços abrangem desde a prestação de segurança, saúde e educação até áreas de infraestrutura, como saneamento básico, transporte e iluminação pública. Assim, os serviços públicos refletem a materialização do dever do Estado em cumprir os princípios e direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Para entender o conceito de serviço público, é importante compreender que ele não está limitado a uma única definição ou categoria. Ao longo dos anos, a doutrina jurídica construiu diferentes abordagens para explicar o que caracteriza uma atividade como serviço público, levando em conta a sua natureza, finalidade e os agentes envolvidos. Em geral, entende-se que serviço público é toda atividade que o Estado se compromete a prestar de forma direta ou indireta, visando a atender às demandas essenciais da coletividade, com qualidade e continuidade. Dessa forma, os serviços públicos não são apenas uma opção, mas sim uma obrigação estatal, sendo que a não prestação ou interrupção injustificada dessas atividades pode gerar consequências legais. Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo próprio Estado, por meio de órgãos e entidades públicas, ou indiretamente, através de concessão, permissão ou autorização para entidades privadas. A prestação direta ocorre quando o Estado assume integralmente a responsabilidade por aquela atividade, como no caso dos serviços de saúde pública, administrados por hospitais e unidades públicas de saúde. Por outro lado, a prestação indireta, comum em serviços de transporte e energia, ocorre quando o Estado transfere a execução para empresas privadas, mas mantém o controle e a regulação, garantindo que o serviço atenda aos critérios de qualidade e acessibilidade. A classificação dos serviços públicos é fundamental para a compreensão da sua organização e execução. Existem diversas formas de classificar esses serviços, sendo uma das mais comuns a divisão entre serviços públicos essenciais e não essenciais. Os serviços essenciais são aqueles cuja interrupção afeta gravemente a população, colocando em risco a saúde, a segurança ou o bem-estar geral. Exemplo clássico é o serviço de abastecimento de água e energia elétrica, que, caso seja interrompido, compromete diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. Já os serviços não essenciais, apesar de relevantes, não causam prejuízo imediato à população em caso de interrupção, como os serviços de lazer e cultura. Outra forma de classificação considera a finalidade dos serviços, dividindo-os em serviços administrativos, comerciais e industriais. Os serviços administrativos são aqueles que o Estado realiza para manter sua própria estrutura e funcionamento, como o registro de documentos e a fiscalização. Já os serviços comerciais são aqueles voltados para a população, mas que podem ser cobrados mediante tarifas, como transporte público e telefonia. Os serviços industriais são atividades de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento da economia e da sociedade, como a distribuição de água, energia e serviços de saneamento básico. Ainda dentro da classificação, é relevante distinguir os serviços públicos gerais dos serviços públicos individuais ou divisíveis. Os serviços gerais são aqueles destinados a toda a coletividade, sem que se possa identificar um beneficiário específico, como a segurança pública e a defesa nacional. Esses serviços são custeados por meio de impostos e não são cobrados diretamente dos usuários. Já os serviços individuais ou divisíveis são aqueles em que é possível identificar claramente quem os utiliza, como o fornecimento de água e energia. Nesse caso, os usuários pagam tarifas proporcionais ao consumo, e o Estado tem o poder de cobrar pelo uso desse serviço. A continuidade é um dos princípios fundamentais dos serviços públicos, uma vez que eles não podem ser interrompidos, pois isso prejudicaria a população e comprometeria o funcionamento regular da sociedade. Esse princípio é ainda mais evidente em serviços essenciais, nos quais a interrupção pode acarretar sérias consequências. Contudo, o princípio da continuidade é balanceado pela necessidade de manutenção e pela adequação dos serviços. Em alguns casos, pode haver interrupções controladas, como no caso de manutenções periódicas em sistemas de distribuição de água,
desde que o impacto seja minimizado e devidamente comunicado aos usuários. Além da continuidade, os serviços públicos também devem seguir o princípio da igualdade. Isso significa que todos os cidadãos têm direito ao acesso aos serviços públicos de forma justa e equitativa, sem discriminações ou privilégios. Independentemente de fatores como classe social, religião ou localização, o Estado deve assegurar que os serviços essenciais estejam acessíveis para todos, especialmente para os grupos mais vulneráveis da população. Esse princípio visa a garantir uma distribuição justa dos recursos e a reduzir as desigualdades sociais, cumprindo assim o objetivo da Constituição Federal de 1988 de promover o bem comum. A eficiência é outro princípio crucial na prestação dos serviços públicos. Dado que esses serviços são sustentados por recursos públicos, o Estado tem a obrigação de garantir que eles sejam realizados de forma eficaz, com otimização dos custos e maximização dos benefícios para a população. Isso inclui desde a redução de desperdícios até o uso de novas tecnologias para melhorar o atendimento e a acessibilidade. A busca pela eficiência também envolve a capacitação dos agentes públicos e a melhoria dos processos administrativos, de modo que a população receba serviços com qualidade e dentro do prazo. Em muitos casos, a prestação de serviços públicos envolve desafios como a burocracia excessiva e a escassez de recursos. Essas dificuldades afetam a qualidade e a acessibilidade dos serviços, levando a situações de descontentamento e reclamações por parte dos cidadãos. Para enfrentar esses problemas, a Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais estabelecem mecanismos de controle e participação popular, como ouvidorias e conselhos de usuários, para que a sociedade possa contribuir para a melhoria dos serviços. O regime de concessão e permissão é uma alternativa comum adotada pelo Estado para a execução de determinados serviços públicos. A concessão ocorre quando o poder público transfere a execução do serviço para uma entidade privada, mediante contrato, como no caso do transporte público ou de rodovias. Esse regime exige que a empresa concessionária siga normas de qualidade, preços e fiscalização, mantendo o caráter de serviço público. O regime de permissão é mais flexível e geralmente utilizado para serviços de menor complexidade, sendo uma espécie de autorização para a empresa privada prestar o serviço temporariamente. Outro aspecto importante dos serviços públicos é a regulação e fiscalização. Cabe ao Estado estabelecer normas e acompanhar a prestação dos serviços para assegurar que eles estejam de acordo com os padrões exigidos. A criação de agências reguladoras é uma forma de fortalecer esse controle, garantindo a imparcialidade e a eficiência dos serviços oferecidos. Essas agências, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, possuem autonomia para aplicar sanções, reajustar tarifas e promover a transparência na prestação dos serviços. A tarifação dos serviços públicos é um aspecto controverso, pois envolve a cobrança direta do cidadão por um serviço que deveria ser garantido pelo Estado. A tarifa, nesse contexto, é uma forma de compensar os custos de operação, principalmente em serviços individuais. Contudo, o Estado deve estabelecer critérios justos e transparentes para o cálculo das tarifas, assegurando que o valor seja compatível com a renda da população e que não restrinja o acesso aos serviços essenciais. Em síntese, os serviços públicos são um dos pilares do Estado e possuem um papel fundamental no atendimento das necessidades básicas da população e no cumprimento dos princípios constitucionais. Por meio de uma organização complexa e regulamentada, os serviços públicos buscam garantir a continuidade, a igualdade, a eficiência e a acessibilidade, sempre de acordo com as diretrizes da Constituição Federal de 1988. É essa atuação que permite ao Estado realizar seu papel social, promovendo o desenvolvimento e a justiça social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!